boa noite. Eu sou Maria Alvani, coordenadora e idealizadora do Ponto de Cultura Raio de Sol, um espaço que nasceu para transformar vidas por meio do cuidado, do acolhimento e do conhecimento compartilhado. Aqui na TV Alegria, acreditamos profundamente no poder que a informação tem de fortalecer famílias, empoderar indivíduos e construir comunidades mais conscientes e saudáveis. No programa de hoje, vamos falar sobre um tema que tem ganhado cada vez mais espaço: reconhecimento no campo da saúde integrativa, o método Feldenkrais e o Barra de Access. Duas abordagens terapêuticas que promovem bem-estar, consciência corporal, reorganização funcional, liberação emocional e profundas transformações na forma como nos relacionamos com nós mesmos e com o mundo. O método é uma educação somática que ensina o corpo e o cérebro a encontrarem caminhos mais eficientes, leves, inteligentes de se mover, trazendo uma autonomia, equilíbrio, auxílio de dores e clareza na perspectiva de si mesmo. Já a barra de Access é uma técnica energética que trabalha pontos específicos na cabeça para liberar crenças limitantes, tensões acumuladas, padrões emocionais repetitivos e traz mais leveza mental e emocional. São práticas que dialogam entre si, pois ambas promovem presença, escuta do corpo, expansão de consciência e reencontro com aquilo que há de mais essencial em cada pessoa. E para conversar conosco sobre esse tema tão transformador, recebemos hoje a convidada de referência no cuidado integrativo, Leonice Santana Carneiro, fisioterapeuta, educadora somática, terapeuta integrativa, mas o resto eu não vou falar não, eu vou deixar para ela falar, ela mesma colocar para todos nós o que ela tem de tão especial que traz para gente. Então, conosco, aqui no programa Raio de Sol, na TV Alegria, estamos com Leonice. Uma boa noite, seja bem-vinda. Olá, boa noite, muito obrigada pelo convite, Maria Alvani. Foi um convite super inusitado, mas que veio em boa hora, né? Eu agradeço muito aí pela apresentação e pela oportunidade também, né, da gente trazer essa temática aqui, que é uma proposta de estar contribuindo aí mesmo com a transformação das pessoas, da vida e do mundo, para a gente estar melhor, né, nessa vida. Então, a minha trajetória já tem aí, eu sou goiana, sempre vivi aqui em Goiânia, né? A minha mãe foi a primeira pessoa com deficiência que eu conheci, assim, de perto. Muitas pessoas não sabem muito da minha história, mas a minha paixão pelo movimento, pela reabilitação, começou com a história dela, que teve um AVC quando eu tinha, acho que uns 10 anos, né? E quando eu tinha 14, ela faleceu. E assim, são trajetórias que trazem desde cedo assim, uma profundidade na vivência dessa temática para mim, mas a gente sempre buscou solução, sempre buscou o lado bom das coisas, né? E por mais dificuldades que a gente enfrente e questões emocionais, eu acabei escolhendo me formar em fisioterapia. Olha aí. E fui trabalhar com neuroreabilitação, que é uma das grandes paixões. Sempre gostei de trabalhar com crianças e tive uma escola muito legal. Eu me formei na primeira turma da Universidade Estadual de Goiás, em 98.
E de lá para cá a gente teve muitas oportunidades assim e foi ampliando a visão e a maneira de ver o ser humano, né? Um dos meus primeiros trabalhos, depois de formada, foi no Núcleo Educacional Despertar, que até acho que você entrevistou a Norair por aqui também. Sim. E a gente acredita muito nessa visão sistêmica e na forma de ver o ser humano como um ser maior, né? Um ser integral. Então, a Faculdade de Fisioterapia é maravilhosa e eu aprendi muito lá. Mas quando eu fui trabalhar com neuroreabilitação e no Despertar a gente teve uma experiência de interdisciplinaridade e de muita multiplicidade com o público. Então a gente trabalhava com bebês pequenos, com adultos. Então a gente teve essa oportunidade de ver as várias fases da vida da pessoa com algum tipo de deficiência. Depois eu trabalhei 11 anos no Centro de Reabilitação Henrique Santilo. Fiz atendimentos domiciliares, sempre muito interessado em saber como que o cérebro funciona, como que a gente pode ter uma interação maior, né? E as relações também, porque a gente acha que não, mas não dá para tratar um corpo sem tratar a mente, sem tratar as emoções. A gente está lidando com um ser que é complexo. Uhum. Então, se você não olha o ser humano desse ponto de vista e continua, né, fragmentando o trabalho, sempre vai faltar alguma coisa e essa pessoa não vai chegar no seu potencial. Então, entendendo isso, eu fui buscar várias outras formas de abordar e até de criar um diferencial no meu trabalho, né? Porque a gente percebe, né, nesse público, que é importante acolher a família, que é importante escutar a família. Então, criar uma escuta humana, né, para saber realmente qual que é a perspectiva ou quais são as crenças que as pessoas têm, né, do que elas vão passar ou do que elas estão vivendo, porque a imagem que a família e os terapeutas e os médicos e a sociedade têm, esse olhar para a pessoa é o que vai construir o aprendizado e a imagem de si mesmo dessa pessoa. Então, quando a gente recebe um bebê, é importante a gente desconstruir algumas crenças, muitas vezes já bem coletivamente, culturalmente, muito arraigadas, mas que trazem muito mais prejuízo do que potencial, né? Então, nessa busca que a gente foi estudar neurociência, várias terapias de consciência. Então eu fiz formação em yoga, fiz formação em terapia floral, porque em alguns momentos a gente sempre trabalhou, né, com equipes multidisciplinares, mas às vezes a pessoa não está naquele momento em condições de estar com outro terapeuta ou idealmente com um psicólogo, mas a gente precisa resolver algumas questões num tempo, ou pelo menos amenizar um pouco do sofrimento e dar mais bem-estar tanto para a mãe que cuida, para a família, quanto para a própria criança, porque tem terapias menos invasivas e que ajudam a organizar essa pessoa para ela funcionar melhor no dia a dia. Você está falando aí, e eu estou lembrando aqui, tem algumas pessoas que chegam assim tão fragilizadas, que aí, se você vir com uma determinada abordagem, ao invés de você acolher, você afasta. Então você olha aquela família, olha aquela criança e você vê, opa, eu posso começar por aqui. É isso? Sim. A gente vai construindo a forma de trabalhar, né? E hoje, por exemplo, quando chega uma família em busca, geralmente as pessoas me procuram por questões de desenvolvimento, né? Ou alguma deficiência física, né? Mas o que a gente precisa entender, e a gente vai falar um pouquinho disso, a abordagem Feldenkrais me trouxe essa conexão em coisas que eu já acreditava, mas que estavam um pouco fragmentadas. Então esse é um método que casou em tudo que eu venho aprendendo. Quando a gente amplia esse olhar para esse ser humano
Então, numa entrevista inicial com a família, em que a criança não participa, eu gosto de entrevistar e conhecer os pais. Por quê? Porque contar a história, recontar a história, muitas vezes traz elementos de drama, de trauma, de sofrimento. Às vezes a gente acessa lugares nos pais também que podem ser difíceis para a criança. Então eu não gosto de conhecer a história de uma criança, e não só as partes difíceis, mas o que ela gosta, o que motiva, o que ela não gosta, o que causa medo. Então eu gosto de investigar como que essa criança está funcionando nesse momento, qual é o histórico dela importante na visão dessa família, né? E o que eles esperam de um programa terapêutico, o que eles gostariam que essa criança pudesse aprender. Que a gente fala hoje que a gente trabalha com aprendizagem. O método Feldenkrais tem esse diferencial da fisioterapia. Na fisioterapia a gente fala, claro, né, que a gente também trabalha com aprendizagem, mas a gente fala muito em fortalecimento, em alongamento, em aquisição motora. No método Feldenkrais a gente fala de experienciar, vivenciar o próprio corpo, sentir primeiro aonde eu habito, que é o meu corpo. E a partir disso, nas relações comigo, com o meu próprio corpo, com o ambiente, com as pessoas que estão à minha volta, com aquilo que eu quero experimentar de novo, eu vou criar aprendizagens, eu vou ampliar os meus padrões de movimento. Sim. Né? Então, é isso que você falou. Às vezes, por exemplo, vou dar só um exemplo. Às vezes a família chega que a criança está atrasada para andar. E às vezes nem chega a ser um quadro neurológico, às vezes só um atraso do desenvolvimento. Mas eu preciso conhecer como é o ambiente, como as pessoas conversam com a criança, como elas incentivam a criança. Às vezes a questão não está puramente no que a gente chama de motor. Às vezes o movimento já está pronto, mas como ela está vivenciando no ambiente, familiar, pode não estar favorecendo, ou ela pode ter algum medo, pode ter alguma insegurança, até às vezes o próprio adulto pode transmitir uma insegurança para a criança sem perceber que está transmitindo. Sim. Então, com esse olhar, a gente consegue orientar e mostrar e ajudar a família também a criar uma consciência de reconhecer alguns padrões dela que podem estar interferindo no movimento, no desenvolvimento da criança. É. Você poderia dar um exemplo de quando a família está passando insegurança para essa criança nessa questão da segurança de andar? Tem várias coisas. Quando a gente pensa em aprendizado de movimento ou de qualquer habilidade, mesmo cognitiva, existe um ambiente ideal, que é quanto mais relaxado eu estou e quanto menos expectativas sobre mim, mais eu vou fluir, né? Então, se a criança está sempre assim, sendo o centro das atenções, não no sentido carinhoso, porque a criança também ela gosta, né? Quando ela percebe quando a família, por exemplo, fica feliz com algo novo que ela pôde aprender, né? Mas quando a criança, por exemplo, ela está sobre uma atenção exagerada, às vezes, vamos andar, e ela está às vezes interessada em outra coisa, né? Pode ser que isso cria uma dificuldade de caminhar, ou quando a mãe tem muito medo que a criança se machuque. Porque o que acontece? Antes da linguagem verbal, a gente tem uma linguagem que é energética. As crianças, elas nascem lendo através das nossas feições, do nosso tom de voz, as nossas intenções internas, através do nosso corpo e do nosso gestual, passa para a criança. Então, se eu estou com medo que o meu filho machuque ou que ele caia, para mim, na minha cabeça, na minha crença, cair não é uma coisa boa. Sim, então, sim. Eu posso passar essa informação, mesmo não dizendo, e a criança captando isso, ela pode atrasar para caminhar. Eu fiz essa pergunta pelo seguinte:
lá no Raio de Sol, nós temos um pé de goiaba. Gente, mas ó, quase todas as crianças sobem nesse pé de goiaba. E quando a mãe vê o menino pendurado, fica... E eu, calma, deixa. E aí a gente incentiva a criança a subir, lógico, dentro de um contexto com segurança. Mas a gente trabalha isso, né? Para que a criança se desafie, vai dando os passos de pouquinhos. Nós trabalhamos com circo, né? E os meninos descem no tecido. Então, assim, os pais ficam o olho... Mas olha, mas nossa conversa está boa e nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já, tá bom? Sim. Então, voltando aí à sua pergunta, né, e o seu exemplo, quando a gente pensa em desenvolvimento, é muito importante que a gente pense na autonomia, né? E a reabilitação e qualquer processo de desenvolvimento, crescimento e aprendizagem envolve se sentir capaz. Então, quanto mais habilidade de movimento eu tenho, mais eu conheço como que eu funciono, quanto mais eu sei regular as minhas emoções, vou ampliando essa habilidade de pensar e de relacionar as coisas, mais eu me sinto capaz de resolver as coisas ou de ir atrás do que eu quero. Então, todo o processo de reabilitação, ele caminha para isso, para criar pessoas que tenham mais presença na vida e que a qualquer momento também tenham capacidade de modificar algo que para elas não está bom. Sim. Né? Então, quando a gente incentiva atividades consideradas até mais arriscadas, mas dentro dessa segurança, o que a gente precisa entender que a gente está oferecendo para essa criança é essa habilidade de entender até aqui eu consigo, a partir daqui eu preciso parar ou eu tenho que treinar mais, Sim, né? sim. É porque reconhecer os limites é importante, não esperar que o outro fale, você vai cair, mas eu pensar, opa, até aqui deu, mas mais que isso, e ter aquele adulto seguro, tranquilo, mas que continue incentivando um pouquinho mais, sem me sufocar, você tem que dar conta, é agora, você tem que fazer perfeito, porque isso também atrapalha e inibe o processo de aprendizagem. Então a gente fica mais atento a esse tipo de comportamento nosso como terapeuta, que às vezes a gente tem uma ansiedade que a criança consiga alguns marcos, e isso atrapalha o processo, que às vezes é muito mais rico, sim. né? Sim. Na exploração do que num treino específico da atividade. Sim, você está falando aí e eu estou lembrando a todo momento nossas aulas de circo, a todo momento, né? E eu lembrei de uma menina que, quando terminou o semestre, ela disse o seguinte: quando eu estava fazendo a aula de teatro, eu aprendi a não ter mais medo de falar em público. E na aula de circo, eu aprendi a não ter medo de altura. Então, olha o que é tudo isso que você está falando. Porque é esse processo, né, que vai aos poucos, a criança conseguir dar uma cambalhota, aí vai ampliando, vai fazer uma estrelinha, vai ter a força para subir no tecido, descer no tecido, e é tudo isso, é essa consciência, é esse cuidado, porque precisa de um profissional, Sim. Não pode fazer isso aleatório, não são coisas que... E a gente está trabalhando isso com a criança e está seguindo, né? Mas aí deixa eu te perguntar, como que você conheceu o método? Então, eu sempre fui muito curiosa, sempre fui muito estudiosa, sempre buscando novos conhecimentos para agregar minha prática profissional da fisioterapia, principalmente na reabilitação, né, neuromotora, que é o que eu mais trabalho. E aí, foi por acaso, sem ser por acaso, porque acho que nada é por acaso, eu vendo alguns vídeos no YouTube, me deparei com o trabalho de uma terapeuta que mora na Califórnia, chamada Anat Baniel.
que é uma discípula do Dr. Moshe Feldenkrais, que é o senhor que desenvolveu esse trabalho, né? Ele era ucraniano, ele desenvolveu esse trabalho na década de 60. E essa terapeuta, a doutora Anat Daniel, que era psicóloga e fez toda a formação com ele, ela estava atendendo uma criança especial e eu fiquei muito encantada com o resultado no trabalho. E eu nunca tinha visto essa abordagem, aí eu fiquei curiosa, pensando, será que isso é terapia manual? Porque ela fazia alguns toques na coluna e parava toda hora, não tinha muito brinquedo, não tinha equipamento, mas a criança conectada assim com ela, muito olho no olho o tempo todo. E no final, movimentos pequenos, uma coisa assim que parecia até que não estavam fazendo muita coisa, mas quando a criança ia para o movimento funcional, ela estava fazendo aquilo de uma forma muito mais harmônica, muito mais bonita. E aí eu fui investigar uma criança com paralisia cerebral que eu atendia. A mãe dela comentou que tinha uma amiga que tinha feito essa formação nos Estados Unidos e era de Goiânia. E aí eu entrei em contato, ela vinha visitar a família e nós, assim, em um mês organizamos para ela vir fazer um workshop e divulgar o método no Brasil, que era a vontade dela. Ela tinha um filho com paralisia cerebral e autismo. E ela era publicitária. Quando ela conheceu a doutora Nath, ela ficou tão encantada com o resultado do filho dela que ela fez a formação nos Estados Unidos. E aí ela veio, ficou atendendo no meu consultório algumas crianças minhas, fez alguns intensivos e tivemos respostas lindas e eu fiquei muito encantada, mas não tinha formação no Brasil, uma formação muito cara, muito longa, de 4 anos, porque eles não trabalham só com neuroreabilitação, tem a área de vitalidade, tem a área para dores, então o método ele pode ser usado em várias, é um método global, né? E aí ela me indicou que no Brasil tinha um pessoal em São Paulo, do Núcleo Feldenkrais, que foi onde eu fiz a minha formação. Terminei em 2022, foram 2 anos. A gente passa por um treinamento no sentido de sentir o nosso corpo nas práticas, experimenta, e aí a teoria vai sendo dada a partir um método totalmente experiencial, né? E com uma visão muito mais ampla do que seja movimento. Então, para o Dr. Moshe Feldenkrais, movimento é toda ação que se faz para a vida. E ele começa no pensamento, né? O movimento ele não começa na ação muscular, ele começa na mente. Ele começa na intenção de fazer alguma coisa. Ou para você suprir uma necessidade interna, seja um desconforto, seja uma busca de prazer, seja a interação com outra pessoa, ou essa coisa de estar explorando o seu entorno para aprender e evoluir. E tudo passa pelo movimento e pelo corpo. Então, quando você trabalha com o método Feldenkrais a partir do corpo, ele teve ele era muito genial, ele percebeu que o corpo e o movimento move o cérebro e pode transformar a partir dessa mudança cerebral a nossa forma de ver o mundo, de perceber nossa autoimagem, de nos colocar diante da vida. Então ele percebeu o potencial que o movimento tem para ampliar a nossa consciência. Tá, você falando aí e eu aqui pensando a questão da importância do brincar com a criança, de estar ao ar livre, né, de correr, de pular corda, andar de bicicleta. Seria isso. É além, eu sei, mas isso já é importante. O movimento, ele é uma das habilidades e das atividades humanas que mais importantes para a vida, né? A gente pode colocar assim. E quando você se movimenta, na verdade, você está movimentando a sua compreensão do mundo. Quando você aprende um movimento novo, você descobre que você pode movimentar, por exemplo, o seu dedo, mas isso aqui é um gesto social. Então, para que eu faço este movimento? Para muitas coisas, né?
Então, cada apreensão que a criança tem enquanto ela está explorando o corpo vai ampliando esses padrões no cérebro que ela vai poder usar em muitas atividades funcionais. Porque a gente usa nossas mãos o dia inteiro de várias maneiras. Eu estou fazendo esse movimento aqui agora falando. Mas esse mesmo gesto, ele vai estar presente se eu vou apertar uma massinha. Então, em várias atividades humanas, o mesmo gesto. E o método Feldenkrais, ele trabalha nessa base, que é o primeiro movimento. Então, eu não vou treinar no Feldenkrais, por exemplo, como é que você levanta e senta, mas eu vou trabalhar todas as suas articulações para que a hora que você, a integração do olho com o seu pé, como que o olho conversa com o seu pé, como que o movimento da mão ativa a sua coluna internamente, para que você for fazer esse movimento, ele saia mais leve, saia mais fácil, sem esforço. É um pouco muito diferente do que a gente está acostumado a pensar sobre o movimento. Sim, você está falando e assim, minha cabeça está... Esse é o grande potencial do método, ele é transformador porque às vezes uma coisa pequena que a gente não dá valor, a partir daquilo você começa a criar várias conexões, e é isso que o método propõe. Ele amplia as conexões cerebrais a partir de pequenas experimentações, mas dentro de uma qualidade que a gente chama que a atenção, é o awareness. Awareness não tem tradução do inglês, mas é essa consciência de estar totalmente presente. Então você está absorvendo minhas palavras aqui, você está totalmente conectada. Então no método, essa conexão do terapeuta com o praticante, né, que é o aluno, no caso das aulas em grupo, ou no atendimento presencial, é uma das estratégias mais importantes. Qualquer movimento feito com muita atenção pode ser ele tem um potencial incrível de criar mudanças e trazer novos padrões, sair do nosso hábito. Eu posso fazer isso como uma estereotipia, mas eu posso fazer isso para empurrar uma bolinha, para jogar alguma coisa, para espirrar água em alguém. Então, eu posso começar a criar mais possibilidades dentro de qualquer movimento que eu fizer. É quase uma arte, mas é lindo. Nossa, minha cabeça está a mil, você falando aí, porque eu estou pensando aqui, um bebê, o que a gente pode fazer? Como seria a terapia com o bebê? Aí eu estou aqui, ó, ele está chutando, ele está pegando a garrafa, eu estou aqui, você está falando e eu estou aqui... Imaginando. Sim. Que é outra estratégia do método, que é usar a habilidade da imaginação. E quando no meu trabalho, eu sempre trabalhei com os pais dentro do consultório, porque às vezes a atenção e a ampliação da percepção é uma das habilidades mais importantes que a gente tem quando você está aprendendo qualquer coisa nova e o movimento não é diferente. Então o bebê repete muitas vezes o mesmo movimento e às vezes um movimento que quem não conhece, né, como é o processo de desenvolvimento acontece, pode achar que é uma bobeira ou que a criança está repetindo uma coisa sem importância, mas na verdade ela está criando no cérebro um padrão como se fosse uma biblioteca de movimentos. Depois ela vai ligando aqueles padrões e formando uma frase maior, que é um movimento mais complexo, né? Então, os pais perceberem e acompanharem a importância de cada gesto no processo é muito fundamental. E isso modifica também a visão dos pais para os bebês, principalmente se eu tenho um bebê que é considerado socialmente muito comprometido, ou que se movimenta pouco, ou que tem muita dificuldade de se movimentar. Porque, nesse caso, as pessoas também acreditam que a criança não consegue fazer as coisas, mas o mundo interno dela está ali e está absorvendo tudo, inclusive o que a gente pensa sobre ela. Então, o método Feldenkrais, ele trabalha com potencial humano, com transformação de função. Então, você parte do nível que a pessoa está,
mesmo que você considere que ela está ali num estado vegetativo, porque ali tem atividade interna. Sim, sim. Que a gente não está vendo de fora, está borbulhando dentro do nosso dele. corpo. E o cérebro, ele não capta só através dos estímulos sensoriais externos, né? Considerados visão, audição, tato, paladar, olfato, mas também dessa sensação interna. Quando eu ativo um músculo, eu estou dando uma informação importantíssima para o meu movimento, para o cérebro coordenar esse movimento. Né? Na minha postura, para eu manter essa postura, esse tom de voz, a voz é um movimento. Então, para eu manter o meu tom de voz, eu estou tendo que organizar todos os músculos para manter o meu corpo nessa posição, para graduar onde que eu estou apertando, onde que eu estou relaxada. Se eu respiro, aqui a minha voz vai sair diferente. Se eu estou com isso aqui relaxado, a minha voz sai. Se eu estou brava, a minha voz sai alta, eu mudo a tonalidade. Isso é reconhecido nas relações, é reconhecido pela criança. Você passa muitas informações, né, na interação e no movimento. Nisso que você está falando, eu vou fazer uma pontuação e aí a gente continua. Eu posso dizer a questão energética, a minha energia, eu estou emanando aqui, olhando para aquela pessoa, igual você falou, né? Uma pessoa que está ali, tetraplégico, está ali parado, parece que ele não está ouvindo nem nada. Mas o meu sentimento, eu estou emanando para ele. Sim, no método especificamente, o Dr. Moshe não abordou essa situação. Embora ele fosse um físico, ele era físico de formação, ele era esportista, ele era judoca, e ele trabalhou inclusive em navios na época da guerra, ele é da década de 60 e estudou desenvolvimento humano. Ele não falou dessa maneira sobre energia, sim, mas hoje os estudos de neurociência, os estudos das terapias integrativas, eles colocam que sim. E a primeira linguagem, que a gente pode falar sobre o Barras, vai falar melhor disso, é a energética. Porque a gente produz energia, né? As pessoas ainda acham um tabu falar de energia, mas o ser humano é energético. Isso, então nós vamos para um breve intervalo e volta nesse aí. O ser humano é energético, ok? Também. Então, um breve intervalo, nós voltamos já já. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre uma outra técnica, né, que eu trabalho também. Como eu disse para você, para complementar o meu trabalho e ajudar as famílias, qualquer pessoa, na verdade, né? A mudar alguma coisa na vida que não esteja legal, ou a se encontrar num estado de mais tranquilidade, ou liberar crenças, pensamentos, né, que já não funcionam mais. Então a gente usa uma técnica que chama barra de Access. O Access Consciousness foi criado pelo Dr. Gary Douglas e depois pelo Dr. Dan Heer, que é um quiroprata nos Estados Unidos. Hoje ele está em 180 países no mundo e cresceu muito. Eu trabalho com essa técnica, que é uma das ferramentas do Barras de Access, que é uma terapia energética. Ele tem a proposta de ampliar a consciência das pessoas para que elas possam viver melhor, ter mais leveza na vida e funcionar num lugar de mais facilidade. Essa é a grande proposta e o grande convite do Dr. Gary Douglas. Ele quer que o mundo seja mais consciente, que as pessoas tenham mais facilidade e prazer em viver, para isso transformar qualquer área da vida. Essa técnica é uma das técnicas, né? Ele usa de várias ferramentas, das perguntas, por exemplo, que eu acho que para o público, né, com deficiência é muito especial, porque o nosso conjunto de crenças, ele molda a nossa realidade. Energeticamente, né, o Dr. Gary fala que todos somos, tudo é energia no planeta. Nós, como seres, também somos feitos de energia, né? Sim. E a energia, ela tem consciência. Então, para ele, consciência é tudo, tudo é consciência. Quando a gente cria padrões, né, energéticos, vamos dizer assim, por exemplo, as informações que a gente recebe do mundo,
elas vão ser armazenadas no nosso sistema, que é o nosso corpo e no nosso cérebro, como informações eletromagnéticas. Ok. Tá? Então, quando você quer, por exemplo, mudar um padrão de funcionar, né? Um vício, ou alguma coisa que você fala, eu queria relacionar melhor com as pessoas, mas eu estou sempre explodindo, eu estou sempre reagindo antes de pensar, eu queria mudar isso, porque isso não está sendo legal para a minha vida, está impactando várias áreas da minha vida, por exemplo. É legal você fazer, por exemplo, a barra de Access. Então, ele mapeou 32 pontos na cabeça, que são pontos referentes a crenças, pensamentos, emoções, sentimentos que vão ficar ali armazenados como se estivesse impedindo que coisas novas e mais interessantes para o seu momento pudessem chegar. Então imagina que, vamos pensar bem grosseiramente, num celular que você recebe informação todo dia, o tempo todo, e a gente é ativa, a gente está recebendo informação o tempo todo. Se não chega uma hora, você faz como se você fizesse uma limpeza. Então, barra de Access é uma terapia que vai limpar o seu sistema do excesso de informações que não estão sendo mais úteis para você e que estão bloqueando você de acessar outras formas de agir ou de perceber coisas que você não está percebendo porque aquele bloqueio está ali. Imagina que você pensa, por exemplo, que você aprendeu lá quando você era criança. Não, eu não posso abrir a porta se estiver ventando. Então está ventando, tem umas coisas lindas lá fora que você podia estar aproveitando, mas você continuou mantendo essa crença que você não pode abrir a porta porque está ventando. Você não está no momento presente percebendo de onde que vem esse vento, se é bom, se não é. Você já entendeu que isso é ruim, então você está bloqueando. E você está impedindo de abrir a porta e ver um mar lá fora, por exemplo. Certo, você deu esse exemplo aí. E eu pensando aqui, eu tô aqui na minha cabeça, você não pode imaginar o tanto de bloqueios que os pais colocam. Todos nós. Todos nós. Todos nós. É isso. Então, aí, coloca pra gente assim, quais são esses bloqueios mais simples que os pais ficam falando para o filho que isso provoca um bloqueio grande? Alguns exemplos. Olha, eu vou colocar de uma certa forma, porque isso varia muito, varia de família, varia da educação que a gente recebeu, mas a gente repete padrões sociais e a gente fala muitas coisas que a gente poderia não falar ou falar diferente, né? Você é bonito. Você é feio, porque no Access, mesmo algumas coisas que a gente fala entendendo que são boas, também são bloqueios. Porque, às vezes, ser bonito em uma determinada situação específica pode não ser bom para a pessoa. Você imagina, por exemplo, um estigma, a pessoa é linda. Mas ela é linda, ela não é inteligente. E a pessoa cresce com aquilo ali. Eu sou lindo, mas não sou inteligente. Então a gente vai criando, na verdade, cada um de nós, dependendo da nossa experiência de vida, do nosso entorno, dessas informações que a gente vai receber. Porque a gente recebe informação na televisão. O tempo todo a gente está sendo bombardeado com informações. Tem umas que a gente acha que nem recebeu e estão lá no nosso inconsciente. E elas estão moldando o que a gente pensa, o que a gente fala, como a gente se comporta, como a gente toma as nossas decisões, né? Então, se você, essa terapia é ruim, ou essa terapia é muito boa, eu não tenho dinheiro para fazer isso para mim é impossível, eu não tenho acesso. Então, você está falando que você não tem acesso, você está falando que você não tem acesso, você está determinando isso como a sua realidade. Você está bloqueando. Você está co-criando isso como uma realidade. Então, ao invés disso, a gente entra num outro padrão. Primeiro, a gente baixa as barreiras do corpo, que é liberar isso que está em excesso e que já não é mais necessário, que está impedindo você de ver outras possibilidades e mudar aquilo ali que você não quer mais, né? Ou que você, às vezes você está bem. Será que pode melhorar? Então ele fala, né? Não precisa estar mal para fazer barras de Access, né? De tempos em tempos você não tem que ir lá e limpar o seu celular para chegar alguma novidade boa. Se ele estiver entupido de lixo, não vai chegar uma novidade boa.
Então a gente está sempre limpando isso que está em excesso e fazendo perguntas, que é uma outra coisa muito legal no básico, é sempre funcionar a partir das perguntas, porque a pergunta é que abre a possibilidade. Você olha e fala, nossa, isso deu errado, meu Deus, o menino... e agora o que eu vou fazer? Minha vida acabou, eu tive um filho com problema. O que está certo aqui? Como eu posso fazer isso ser melhor? Como eu posso criar uma vida maravilhosa para mim, para o meu filho? Como a gente pode tirar coisas positivas dessa situação que hoje está parecendo um problema? Isso precisa ser um problema mesmo? Será que isso tem que ser um problema? Então seria eu olhar para aquela situação e mudar o foco. Olhar para aquela situação como ela é, mas sem julgamentos. Okay. O que ele fala é sem julgamentos, sem pontos de vista. O que ele fala, quanto mais ampliada a nossa consciência, a gente funciona como ele chama de ponto de vista interessante. Eu só posso ver uma parte da realidade, eu não posso ver a realidade toda. Só que se eu me fixo no meu ponto de vista, porque eu quero estar certo, porque isso é a única coisa que eu experimentei, ou é a única coisa que eu conheço, e não pergunto, tem mais alguma coisa aqui? Hoje não é possível, mas como eu posso realizar isso? Se é importante para você, pergunta e as coisas vão começar a acontecer, às vezes do jeito que você não está esperando. E aí você tem que estar aberto para receber, porque às vezes também a gente recebe a oportunidade, mas o nosso ponto de vista é tão fixo, tão rígido, que a gente mantém aquele bloqueio e o que poderia mudar e transformar a nossa realidade não chega até nós. Tá, você está falando e eu estou aqui. E como que a gente pode, como que eu poderia estar levando para quem está ao meu convívio, para poder estar trazendo mais pontos positivos, está trazendo uma energia, está trazendo... Como que eu poderia estar agindo para que isso estivesse mais tranquilo na minha relação com o outro? Tudo começa com a gente, com a nossa percepção de si, né? Dr. Gary tem uma ferramenta que chama leve pesado, que é um treino que você faz de escutar o seu corpo. Tudo que é verdadeiro e funciona para nós, porque o que funciona para mim pode não funcionar para você. Então eu não posso obrigar você a pensar como eu. Às vezes o que vai ser muito bom para mim vai ser muito ruim para você. Então respeitar o que a gente está percebendo, que é essa intuição mais refinada, é esse saber inato do nosso corpo. Quando a gente está, alguma coisa é muito real, é muito verdadeira para nós, a gente fica leve. Quando a gente está incomodado, quando está tenso, quando tem uma dor no estômago, está pesado, aquilo não é legal para nós. Então a primeira coisa é saber escutar o nosso corpo e prestar atenção em como a gente está agindo. Porque às vezes a gente acha que o problema é do outro e é a gente que está iniciando aquilo. Então aí seria complicado a gente falar tudo hoje, mas assim, as expectativas também são algo ruim. Porque quando eu coloco uma expectativa na outra pessoa, eu tiro a autonomia dela ser quem ela é. Então eu não a reconheço como ela é, que é o julgamento. Então, por exemplo, se eu sou um terapeuta e chega um pai para mim e eu falo assim, nossa, mas essas famílias são complicadas. Ai, mas é difícil. Eu já estou julgando, eu não estou vendo a realidade. Eu não estou disposta a ver. Eu não tenho que falar se é bom ou se é ruim. Como você está? O que você está sentindo? Às vezes a pessoa está sentindo uma coisa que pode ser considerada muito ruim socialmente, mas para ela mudar aquilo, a primeira coisa ela é reconhecer o que ela está sentindo. E se ela estiver num ambiente que a acolhe, olha para ela e não julga, ela tem muito mais possibilidades de falar, me ajuda a transformar isso não está confortável para mim. Sim. Né? Eu posso ver o meu filho de um jeito melhor, eu não estou conseguindo ser positivo. Às vezes a gente está negativo, todo mundo. E a gente não tem que se culpar porque está negativo. A gente tem que falar, e agora, o que eu faço? Eu quero ficar mais positivo. É uma decisão, uma escolha de estar melhor. Então, essa ferramenta é uma ferramenta que
nos convida a escolher mais, escolher estar cada vez melhor, sair um pouco do que é e o que mais é possível. É extremamente válido. Eu acho que isso aí nós precisávamos estar fazendo esse trabalho com tudo enquanto era família. Amei, estou amando estar falando com você e estar fazendo isso. Eu estou aqui. Eu vou levar ela para o raio de sol, viu, gente? Ó, eu vou levar ela lá para o raio de sol. Vai ser um prazer. Tá? Mas olha, nós estamos agora já chegando no nosso programa, já. Olha, passa tão rápido, né? Que delícia, né? Tá. Você poderia deixar uma mensagem para os pais? Sim, eu gostaria de dizer que se a gente compreender que nós somos seres infinitos e temos muito mais potencial do que a gente pode sequer imaginar, e se a gente partir desse espaço de buscar o nosso potencial, de buscar uma vida mais plena e melhor, para vocês e para os seus filhos, vão se abrir muitos caminhos bonitos aí, vocês vão agradecer qualquer coisa. Então, não deixem que informações negativas, né, parem o movimento de vocês, a busca, né, por algo melhor, e escutem aquilo que toca o coração, porque às vezes a gente ouve falar de tanta coisa, fica confuso, que terapia que é melhor, o que que eu faço, eu não estou dando o melhor, eu queria isso e não está dando certo. E às vezes você está com vontade de fazer outra coisa, faça. Porque quando a gente sente essa leveza, quando a gente sente aquele chamado, a gente está indo para o lugar certo, né? Então, acreditem no potencial de vocês como pessoas, de continuarem se desenvolvendo, estarem bem, porque a gente só traz o melhor para o mundo quando a gente está bem primeiro. Então, a gente estar bem é tão importante, e uma pessoa que não está bem não pode passar essa sensação. Como que uma criança vai aprender o que é um adulto relaxado, um adulto feliz, se ela não convive com isso dentro de casa? Então, a gente é o modelo das crianças, a gente tem que se cuidar, se autocuidar. Então, nosso autoconhecimento, nosso autocuidado é um cuidado com as crianças. Olha aí, isso é muito bom. Mas aí, assim, para alguém que se interessou aí por esse tema maravilhoso, pode ter certeza que eu vou estar procurando, vamos estar juntas. Onde pode te procurar? Qual é o contato, redes sociais? Então, a gente tem 3 redes sociais. A minha pessoal, mas que eu também coloco várias coisas, pesquisas e tal, que é o Leonice Santana Carneiro, que é o Instagram. Tem o Instagram da REAP, que é o consultório onde eu atendo com uma parceira, né, que também é fisioterapeuta, que é a REAP, reup.reabilitação, sem o C cedilha ao tio. E o Leonice SC _integrativa, que é onde eu faço mais, levo mais essas temáticas das terapias integrativas, dos florais de Bach, falo um pouco mais do Feldenkrais e do Barras de Assis. Tem lá meu contato telefônico também, vocês podem mandar mensagem por direct, o que for possível, né, a gente responder. Muita gratidão por estar aqui. Eu acho esse trabalho fundamental, eu acredito realmente que a gente pode mudar a realidade das pessoas, começando pela nossa própria realidade, de buscar estar cada dia melhor. Então, parabéns para vocês que trazem esse espaço de acolhimento e informação para os pais, e espero que as coisas estejam cada vez mais fáceis e acessíveis a todos. A TV Alegria e o programa Raio de Sol agradece imensamente, tá? Tudo isso. O canal está aberto. Nós vamos trazer você novamente para nós falarmos sobre as práticas integrativas, tá? E assim, precisando da gente, pode contar conosco. Gratidão, tá, okay? Um grande prazer e uma honra. Então, foi um momento extremamente rico, né? Gratidão. De poder estar vendo isso, tá?
Muito E aí, obrigada. que Deus nos abençoe, gente. Uma boa noite para todos vocês. Como nós sempre falamos, né? O programa Raio de Sol hoje foi um encontro de consciência, leveza, transformação. Tivemos o privilégio de receber Leonice Santana Carneiro, uma profissional sensível, acolhedora e profundamente comprometida com o cuidado integral do ser humano. Aprendemos que o corpo é um grande mapa, cheio de memórias, emoções, tensões e potenciais. E, para tanto, o método Feldenkrais, quanto as ferramentas, né, das /ACTS, nos ajudam a acessar novos caminhos de leveza, de reorganização interna, clareza mental e presença no aqui e no agora. São técnicas que nos convidam a perceber mais, sentir mais, liberar mais e viver com mais liberdade. Descobrimos que o bem-estar não é a ausência de dor, mas a capacidade de se reorganizar. Que a saúde não é rigidez, mas movimento. E que transformação nasce quando damos ao corpo a chance de aprender algo novo. Leonice, obrigada por trazer tanta luz, conhecimento e esperança ao nosso programa. Sua presença inspira e fortalece a nossa comunidade. Eu sou Maria Alvani e este foi mais um programa do Raio de Sol, feito com afeto, cuidado e a certeza de que, quando uma pessoa se transforma, toda a sua família também se transforma. E o seu entorno, todos são iluminados. Não esqueça de baixar o aplicativo da TV Alegria em qualquer dispositivo com internet e nos seguir nas redes sociais, @TV Alegria Oficial. Boa noite e que seu corpo, sua mente e sua vida encontre sempre novos caminhos de leveza, consciência e bem-estar. Fiquem com Deus. Gratidão.